Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 6. Parceiro destinado. Estava silencioso na propriedade de Mari. Parte disso se devia à ausência dos 5 meninos barulhentos, mas também ao clima sombrio que havia se instalado nos moradores. Mari se aconchegou em sua mesa para atualizar seu livro de contabilidade. A noite já estava avançada. Mari planejava se aposentar assim que terminasse, mas Carla a interrompeu. Lady Mari, há algo que eu quero discutir com você, em relação à senhorita Noelle. Aconteceu alguma coisa? Não tivemos problemas em acomodá-la, já que ela ficou conosco, mas, não sei como dizer isso, parece que ela está fingindo estar bem. Às vezes, ela fica claramente deprimida. Mari só conseguiu resgatar Noelle outro dia porque Claire estava de olho na garota. Claire alertou Mari no momento em que Loic fez seu movimento, o que permitiu que ela chegasse a tempo de proteger Noelle, mas sua protagonista estava de mau humor desde então. Entendi, disse Mari. Bem, cuidarei dela, então você descanse um pouco. Tudo bem. Depois de dispensar Carla, Mari colocou a caneta na mesa e apoiou a cabeça, inclinando-se sobre a mesa. Idiota de um irmão. O que você vai fazer com essa confusão? O símbolo da sacerdotisa apareceu nas costas da mão direita de Noelle, mas Leon havia partido para o reino antes que pudessem informá-lo. O corpo principal de Luxon também havia partido, o que tornava impossível comunicar a situação. Leon deveria voltar em breve, então Mari pretendia informá-lo quando ele o fizesse. Pelo menos, ela sentia que poderia relaxar um pouco agora, já que Claire estava por perto, mas o verdadeiro problema não era o símbolo de Noelle, mas Noelle em si. Porque ela tinha que se apaixonar pelo meu irmão. O que é de bom nele afinal? Ele tem uma personalidade terrível, fala palavrões, aparência mediana, e... Ok, ele até ganha um bom dinheiro, e posso admitir que ele é habilidoso. Espere um minuto. Talvez ele seja uma boa partida. Um dia, Mari não teria dado uma segunda olhada em um garoto como Leon, considerando o quanto ele era pouco impressionante em comparação com Julius e os outros meninos, mas isso já não era mais verdade. Leon havia conseguido obter Luxon e ele era um conde. Ele também havia conseguido obter pagamentos da República, então ele era ainda mais rico do que antes. Se você ignorasse sua personalidade e modo grosseiro de falar, ele era um bom partido para namorar. Não. Os prós não são o problema aqui. O problema ainda é a personalidade dele. Eu percebi que ela tinha interesse em Leon há algum tempo, mas ele era completamente alheio. Mari percebeu isso assim que os dois começaram a ficar na mansão dela. Noelle sempre parecia estar hiperconsciente de Leon, mas ele nunca percebia. Antes das férias de verão, Noelle havia feito avanços abertos, mas Leon não percebeu nenhum deles. E que história foi essa de ele odiar caras densos? Ele é o denso. Denso como um tijolo. Leon sempre reclamava de como odiava protagonistas que eram alheios ao afeto romântico, mas não percebia que ele não era diferente deles. Mari hesitou sobre se deveria dizer algo. Ela poderia ter dito a Noelle que Leon já estava prometido 2 vezes, mas ao ver a garota tão alegre, ela não conseguiu suportar tirar o ânimo dela. Noelle era uma boa garota. Ela até ajudava na casa. Era difícil não gostar dela. Ela era tão animada e franca. Honestamente, Mari queria apoiá-la. Foi por isso que ela não conseguiu dizer nada. Mas isso voltou para assombrá-la. Eu deveria ter contado a ela mais cedo. Ela ainda estava irritada com Leon por não perceber os sentimentos de Noelle. Você também é culpado, sabe? Você tem ideia de quanto ela se esforçou para chamar sua atenção. Ver você me deixou irritada pra caramba. Por mais irritada que Maria estivesse, ela sabia que a raiva não resolveria o problema. Ela desistiu e decidiu conversar com Noelle, levantando-se da cadeira e se dirigindo à porta.
Noelle estava distraída em seu quarto quando Marie chegou. Ela forçou um sorriso e recebeu Marie. Marie sentou-se em uma cadeira enquanto Noelle se jogava na cama. Está tarde. O que aconteceu? Noelle não conseguia sequer imaginar por que Marie a visitaria a essa hora. Desculpe. Eu deveria ter te contado antes, disse Marie. Era fácil adivinhar sobre o que Marie estava falando. Noelle também desejava que Marie tivesse mencionado as noivas de Leon antes, mas depois de desviar o olhar, ela balançou a cabeça. Está tudo bem. Fui eu quem se empolgou demais. Eu deveria saber que ele já teria alguém. Você sabe como é, os bons sempre estão comprometidos. Noelle riu da situação, mas honestamente, ela queria chorar. O rosto de Marie caiu. O que você vê nele, afinal? Você vai me perguntar isso agora? Bem, não custa falar, eu acho. Eu gostava que ele fosse confortável de estar por perto. Eu não precisava me preocupar com nada quando estava com ele. Eu podia simplesmente ser eu mesma. Isso era realmente importante para mim. Eu até me imaginei voltando para Oxford com ele. Noelle estava disposta a abrir mão de tudo, o cargo de sacerdotisa, suas esperanças para sua família e até mesmo seu país. Mas no final, acho que não posso fugir da árvore sagrada. Era quase como se aqueles que haviam estado ligados a ela nunca pudessem escapar completamente de sua influência. Pelo menos, era assim que Noelle se sentia. Ela olhou para a mão enfaixada. Há uma famosa história aqui na República. Você conhece? Que história? Nós não temos mais, mas costumava haver uma guardiã e uma sacerdotisa. A sacerdotisa era sempre selecionada da mesma família, geração após geração. A líder da casa Lespinasse sempre era uma mulher, porque apenas uma mulher poderia herdar o selo da sacerdotisa. Mas o selo do guardião não era hereditário. A sacerdotisa sempre escolhia o homem mais adequado que pudesse encontrar a cada vez. A sacerdotisa sempre era de uma grande casa de sangue nobre. O guardião era escolhido apenas por mérito, e sempre era a sacerdotisa quem o escolhia. Os ombros de Marie relaxaram. Eu não sei os detalhes, mas acho que já ouvi um pouco dessa história antes. Ah, então você sabe. Nesse caso, vou direto ao ponto. O homem de quem a sacerdotisa se apaixona é escolhido como guardião. É somente quando ele retribui seus sentimentos que o selo aparece nele. É uma história bastante romântica. Marie concordou com isso, embora algo a incomodasse. Mas o guardião basicamente sempre foi alguém das 6 grandes casas, certo? Sim. Bem, alguém poderoso sempre é escolhido, e em Alzer, basicamente as únicas pessoas com poder são aquelas que já têm selos. Suponho que só tenha havido uma exceção. E essa tinha sido o pai de Noelle. Ele não era das 6 grandes casas e, além disso, inicialmente não tinha o selo. Ainda assim, sua mãe o havia escolhido. É por isso que, por mais impossível que pareça o amor, uma mulher ainda tem a chance de ver seus sonhos realizados, se tornando a sacerdotisa. Pelo menos é o que diz a lenda. No entanto, o amor de Noelle não daria frutos. Acho que realmente não passava de uma lenda, ela pensou. Se, hipoteticamente falando, eu receber o selo da sacerdotisa, você acha que Leon receberia o selo do guardião? Marie fechou os olhos solenemente e assentiu. Tenho certeza de que sim. Você realmente acha? Se ao menos fosse assim. O coração de Noelle vacilou. Ela queria revelar o segredo em sua mão para alguém, e pedir sua ajuda. A primeira pessoa que lhe veio à mente quando teve esses pensamentos foi Leon. Mas ela balançou a cabeça. Ah, ter o coração partido realmente é horrível. Desculpe, mas gostaria de ficar sozinha por um tempo para tentar esquecer tudo isso. Sinceramente, neste momento, ela estava feliz por Leon não estar aqui. Assim que Marie saiu do quarto de Noelle, ela segurou a cabeça. Ela está realmente mal.
E sou só eu ou ela esqueceu completamente que eu estava lá quando ela recebeu o selo da sacerdotisa? Sim, ok, seria estranho para mim reconhecer isso, mas mesmo assim. Aumente sua guarda, garota. Marie e Noelle haviam vivido juntas por um tempo, mas Noelle nunca havia dado qualquer indicação de que era uma sobrevivente da casa Lespinasse. No entanto, ela não fazia nenhuma tentativa de esconder o brasão em sua mão. Ela frequentemente olhava para ele e suspirava consigo mesma. Meu irmão é um idiota. Por que você teve que fazer ela se apaixonar por você? Como vamos consertar isso? Marie o amaldiçoou interiormente. De todas as pessoas que Noelle poderia ter escolhido, ela tinha que escolher o irmão de Marie. Se ao menos ele não estivesse noivo, Marie faria tudo o que pudesse para apoiar esse relacionamento. Mas, infelizmente, como ele já tinha Ange e Lívia, ela não podia. O que devo fazer? Do jeito que Noelle está agora, nem sei se ela conseguirá superar isso. No pior dos casos, levará anos para ela superar Lyon. A trama não vai esperar tanto tempo, e pelo menos vamos nos formar na academia antes disso. Mas se as coisas não melhorarem, parece que Noelle vai desistir da ideia de ficar com alguém. Um homem. Eu preciso apresentá-la a um homem. Não, isso não vai dar certo. Não consigo imaginar isso terminando bem. Droga. O que devo fazer? Loic havia sido convidado para a propriedade dos Drunelli para continuar as discussões. O rosto de Fernandes se endureceu. Você quer desqualificar os Rautes da posição de presidente? Loic, você tem ideias extremas. Você acha isso? Isso fazia parte da estratégia focada de Loic para colocar as mãos em Noelle. A única pessoa que ele achava que poderia atrapalhar não era Albergue, mas sim Louise. Ela frequentemente provocava brigas com Noelle, o que geralmente frustrava os avanços de Loic. Além disso, se ele quisesse convencer seu pai a aprovar sua união com Noelle, ele precisava remover os Rautes de sua posição atual. O olhar penetrante de Fernand perfurou Loic. Nossa casa deve uma grande dívida aos Rautes. Quando me tornei o chefe da minha casa em uma idade jovem, foi o Sr. Albergue que me deu o apoio de que eu precisava. Estou ciente. Se me lembro corretamente, suas casas têm estado intimamente ligadas nas últimas 2 gerações. Fico feliz que você entenda, então. As linhagens das 6 grandes casas eram excepcionalmente puras, pois acreditavam que os únicos parceiros dignos também vinham dessas casas. No entanto, isso resultou em muitos deles sendo um pouco parentes demais. Foi principalmente por essa razão que Luiz não podia se casar com Fernand. Hugues nasceu de uma mãe diferente, sem relação com os Rautes, e assim eles puderam concordar com um noivado. Relacionado a isso, Fernand havia sido selecionado desde o início para ser o herdeiro da casa Druille, e foi porque Hugues respeitou essa decisão que os dois desfrutavam de uma relação tão próxima. As alianças mudavam a cada nova geração. Houve um tempo em que os Rautes e os Drunelles estavam em conflito. Em outro período, os Barrielles e os Rautes estavam próximos. Conforme os tempos mudavam, as lealdades se alteravam. Loic estava ciente da obrigação de Fernand com Albergue, mas ele também conhecia a personalidade do jovem líder Druille. Por mais ameno que ele pareça por fora, não há ninguém mais patriota do que Fernand. Loic balançou a cabeça. É porque sei da dívida que você tem com ele que estou me aproximando de você. Certamente você deve entender. Ele não está apto para o cargo de presidente. Sua postura fraca em relação a Wolfort é prova disso. Os olhos de Fernand se estreitaram. Você simplificou demais o problema. Wolfort produziu em massa muitos outros navios como o Enyornews tem estacionados em seu porto. O que a obstinação em relação a eles pode nos custar? É exatamente por isso que não podemos ceder. Isso só enfraquecerá ainda mais nossa posição em futuros esforços diplomáticos. O profundo amor de Fernand pelo seu país significava que ele também valorizava a força que ele ostentava há gerações. Admitir que eles haviam perdido para Wolfort era um insulto ao seu orgulho.
No entanto, como um administrador político, ele também precisava ser realista. Essa era precisamente a brecha em sua armadura que Loki planejava explorar. Wolford é um oponente difícil, por isso precisamos adotar a atitude apropriada ao lidar com eles. Se considerarmos nossos futuros negócios, a postura de Alberg nos coloca em uma desvantagem marcante, disse Loki, desviando o olhar, talvez pensando a mesma coisa que Fernand. A diplomacia era apenas uma das cartas de Loki. Agora era hora de revelar seu trunfo. E você sabe, eu encontrei a sacerdotisa, disse ele, fazendo Fernand erguer a cabeça e olhar para ele com os olhos arregalados. Depois que os Halt destruíram os Lespinaces, houve duas sobreviventes, gêmeas chamadas Noelle e Leia. Atualmente, elas estão frequentando a academia e possuem o rebento da árvore sagrada, explicou Loki. Fernand ficou boquiaberto. É difícil acreditar que o Sr. Alberg tenha deixado de eliminá-las, mas, elas realmente sobreviveram, então, questionou ele. Os jovens da geração atual sabiam que os Halt haviam aniquilado a casa Lespinace, mas não conheciam os detalhes do que havia acontecido. Aqueles envolvidos mantinham um segredo. Os líderes atuais das 6 grandes casas, ou seja, a geração mais velha, provavelmente sabiam mais, mas não diziam uma palavra sobre o assunto. O líder anterior da casa Bareilles já havia falecido, assim como o da casa Drumilly. Não havia como descobrir a verdade dentro de suas próprias casas. Invadir os assuntos de outra casa para obter respostas também não seria fácil. No entanto, o fato permanecia: a casa Halt ocupava a posição de presidente, e muitos entre a geração mais jovem achavam isso estranho. Loki, especialmente, achava isso curioso. É difícil acreditar que o Sr. Alberg tenha de alguma forma deixado Noelle e sua irmã escaparem, mas talvez haja alguma razão para poupá-las, pensou Loki. Alberg não era o tipo de pessoa que deixava um problema para trás, especialmente se quisesse eliminar seus inimigos. Deixar uma pessoa escapar significaria falha para alguém como ele. No entanto, Loki não estava muito interessado na verdade. Ele se importava apenas com uma coisa. Noelle foi escolhida como sacerdotisa, revelou Loki. Fernand, eu gostaria de recebê-la em minha casa. Fernand lançou-lhe um olhar frio. Se ela sobreviveu e foi escolhida como sacerdotisa, nossas casas devem garantir a segurança dela. Nenhuma casa deve monopolizá-la, respondeu ele, mostrando que não queria que a casa Bareilles detivesse todo esse poder. Felizmente, Loki havia preparado uma compensação adequada. Sobre Hugues, você pretende tê-lo como assistente em seu trabalho depois que ele se formar? Perguntou ele, mudando de assunto repentinamente e deixando Fernand desconfiado. Fernand olhou para Loki com suspeita. Você está ameaçando me substituir por ele se eu recusar cooperar com você, indagou ele. Eu não ousaria. Alzer precisa de você se quiser se manter forte no futuro. Ninguém está mais qualificado para liderar a casa Drumilly do que você. Mas, tendo dito isso, Hugues não seria um mau líder, não é mesmo? Afinal, ele está noivo de Louise, respondeu Loki. Se Fernand já estava guardado antes, agora ele estava ainda mais cauteloso. Você está insinuando que Hugues pode se tornar o líder se eu recusar cooperar? Perguntou Fernand. Loki riu. O rapaz que deseja tanto ser um aventureiro? Você realmente acha que ele é adequado para liderar? Além disso, ele odeia as 6 grandes casas. Certamente você preferiria ter relações amigáveis com o próximo líder da casa Halt. Seria especialmente conveniente para Fernand se esse líder fosse seu amado meio-irmão. Hugues era capaz o suficiente, mas também era obcecado por seu irmão. Este último parecia perceber isso também. Loki prosseguiu. Hugues e Louise poderiam liderar a família, e ninguém reclamaria se o filho deles fosse nomeado herdeiro. Ninguém, exceto o atual presidente, é claro. Fernand ponderou brevemente e finalmente concordou. Muito bem, Loki. Aceitarei seu acordo,
No entanto, assim que a sacerdotisa se formar e puder se estabelecer independentemente na sociedade, ela deve se tornar nossa nova presidente. Você pode prometer que a casa Lespinasse voltará a ocupar esse assento? Questionou Fernande. Loic não tinha interesse algum nisso. Ele precisava estar atento às ambições despóticas da casa Barilli. Claro, respondeu ele. Independentemente disso, eu estarei apoiando-no ele no futuro, como o guardião. No passado, a casa que produzia o guardião frequentemente desfrutava de um aumento de autoridade. Não havia nada de incomum nisso, mesmo que Fernande tivesse deixado claro que não queria que a casa Barilli monopolizasse a sacerdotisa. Pelo olhar de angústia em seu rosto, ele também se sentia culpado por sua decisão de trair Albergue. Mas isso não significava nada para Loic. Qualquer obrigação que Fernande sentisse era claramente superficial. No momento em que ele percebeu que poderia ter o poder dos Raoult para si mesmo, virou-se contra eles. Não importava. Eu farei bom uso de você, Fernande. Os Druiles haviam preparado um quarto para Louise em sua propriedade, onde ela passaria as férias de verão. O motivo oficial de sua estadia era para que ela e Hugues pudessem cultivar seu relacionamento antes da cerimônia de casamento oficial, mas o casamento deles era praticamente uma conclusão. Era apenas uma formalidade que estavam cumprindo para as outras casas. A casa Raoult havia concordado com essa união principalmente porque eles estavam ansiosos para estabelecer uma conexão entre eles e a casa Druille. Como Albergue era o atual presidente da Assembleia, ele estaria em uma posição fraca sem aliados. Mesmo assim, Hugues nunca visitava o quarto de Louise. As férias de verão duravam mais de um mês em Alzire, mas ele nunca apareceu nenhuma vez durante esse tempo. Louise estava olhando pela janela quando viu Hugues entrar em seu carro e sair. Saindo para brincar com outras garotas de novo, murmurou para si mesma. Louise não podia culpá-lo. Ela estava perfeitamente ciente de sua falta mútua de afeto. Se algo, ela queria que ele tomasse uma atitude para que pudessem resolver isso mais rápido. Ficar sentada em seu quarto não faria o tempo passar mais rápido, então ela decidiu sair para fazer algumas compras. Vários serviçais estavam esperando por ela assim que ela saiu de seu quarto. Lady Louise, para onde você está indo? Perguntaram eles, parecendo apavorados com sua presença. Achei que poderia fazer algumas compras. Será que vocês poderiam preparar um carro para mim? Pediu ela. Eles trocaram olhares antes que um deles dissesse, muito bem. Por favor, espere em seu quarto até que tenhamos um pronto para você. Já que vocês vão levá-lo para a frente de qualquer maneira, eu simplesmente vou esperar lá. Não, por favor, espere no seu quarto. Louise foi enxotada de volta para dentro, o que a deixou desconfiada. O que poderia estar acontecendo? O clima na casa estava completamente diferente hoje do que estava ontem. Isso lhe deu a sensação de que estavam tentando esconder algo dela. Louise deveria jantar naquela noite com Hugues, mas os minutos passavam sem que ele aparecesse. Os funcionários que a serviam também pareciam preocupados com a ausência dele. Ele ainda não voltou. Ela perguntou. Um deles respondeu, ele voltou, mas o Sr. Fernande o convocou. Fernande fez isso? Era incomum ele chamar o irmão antes da hora da refeição. Na verdade, Fernande deveria estar repreendendo Hugues por não prestar mais atenção em Louise. Será que havia algum assunto urgente distraindo ele? Enquanto Louise contemplava as possibilidades, Hugues finalmente entrou na sala. Ele caminhou até a mesa, jogando-se na cadeira e pegando uma garrafa de vinho de um dos serviçais próximos. Ele não perdeu tempo em servir um copo e beber tudo de uma vez. Tão má educação, repreendeu Louise. Hugues sorriu, o que a deixou ainda mais suspeita. Normalmente, ele a ignorava sem nenhum interesse em suas reclamações, apenas lhe dando uma resposta obrigatória de sim, sim. Mas dessa vez foi diferente. O que aconteceu com você? Ela perguntou. Louise, algo realmente interessante está prestes a acontecer.
Depois de dizer isso, Hughes começou a comer a comida que os serviçais haviam trazido. Lois não tinha ideia do que ele poderia estar se referindo. Hughes ergueu o copo, com diversão nos olhos. Amanhã será um belo dia para o nosso país. Um grande número de veículos parou em frente à propriedade de Mary. Dezenas de soldados também chegaram, todos em seus uniformes de gala. Atrás deles, havia outros militares, vestidos com armaduras. Dirigíveis pontilhavam os céus acima. O lugar estava completamente cercado. Kyle apontou para a janela. Senhora, há outros dirigíveis se reunindo também. Todos eles carregavam bandeiras de casas diferentes. Poderia-se pensar que isso era uma operação militar. Carla tremia. Lady Marine, também há armaduras voando por aí. Eles estavam bloqueados de todos os lados. A hora da manhã não tinha feito nada para desencorajar o barulho. Maria estava vestida com seu pijama. Tendo pulado da cama por causa da confusão, ela ainda estava segurando o travesseiro nos braços. Apenas se acalmem, todos, ela disse. Primeiro, precisamos beliscar nossas bochechas para ter certeza de que isso não é um sonho. Os três beliscaram as bochechas. A dor era prova de que isso era real. Kyle segurou a cabeça nas mãos. O que vamos fazer? O conde ainda está em Beaufort. Uau, conde Bartyford, volte logo. Carla choramingou. Nenhum deles tinha esperança de que os 5 idiotas pudessem ajudar em alguma coisa. Francamente, Mary também não tinha. Clary, o Leon ainda não voltou. Bem, eu recebi uma mensagem dizendo que ele estará de volta em breve, mas ainda vai demorar um pouco. Não se preocupem. Vou lançar o licor e fazer um churrasco nesses idiotas. Mary ficou horrorizada. O fato de que esses robôs estão dispostos a massacrar pessoas sem hesitar não é brincadeira. E de qualquer forma, isso não seria um grande problema. Diplomaticamente falando. Bem, espere um pouco, já estamos em apuros. Por que diabos eles têm que fazer isso quando meu irmão não está aqui? Espere. Talvez seja esse o motivo. Eles estão atacando porque ele não está aqui. Oh, irmão mais velho, seu idiota. Enquanto Mary pensava nas possibilidades, um homem de fraque se aproximou da casa. Oh, isso é uma declaração de guerra? Clary perguntou. Será que eles acham que o Licorne é menos capaz que o Einhorn? Nesse caso, é hora de colocá-la para funcionar. Vou mostrar o quão capaz minha criação é. Vou encher eles de buracos até parecerem queijo suíço. Eles nem saberão o que os atingiu. Mary conteve o robô com o travesseiro. Seu idiota. Se fizer isso, realmente será uma guerra em grande escala. De qualquer forma, precisamos deixar essa pessoa entrar. Enquanto ela corria para a porta da frente, a voz do oficial do lado de fora ecoou. Eu venho até você como um servo da casa Barielle. Fomos enviados para buscar a senhora Noelle Lespinasse. Os olhos de Mary se arregalaram. Como eles sabem o verdadeiro nome dela? Isso nunca aconteceu no jogo, pelo menos até onde Mary sabia. Após ser convocada, Noelle saiu. Quando ela o fez, o oficial se ajoelhou e inclinou a cabeça. Julgando pelo brasão em sua mão, ele era um dos servos de alta patente da casa Barielle. É um alívio ver você com boa saúde. Estamos extremamente satisfeitos em recebê-la como a próxima chefe da casa Lespinasse. Noelle ficou pasma e só conseguiu olhar. Toda a propriedade estava cercada por soldados da casa Barielle. Curiosos também se reuniram para dar uma olhada no que estava acontecendo, e seus olhos estavam fixos nela. Ele disse Lespinasse. Houve sobreviventes. Espere, mas se ela é a herdeira, isso significa que ela é a sacerdotisa. Os soldados rapidamente dispersaram a multidão, mas já era tarde demais. Eles já sabiam que Noelle era uma sobrevivente da casa Lespinasse. Nossa, agora tudo está uma bagunça. Noelle olhou para a sua mão direita. Depois de uma pausa, finalmente disse, você e seu povo certamente causaram uma cena.
O que vocês planejam fazer com tantos soldados? Viemos com a intenção de arriscar nossas vidas para levá-la de volta. Mesmo que signifique enfrentar os soldados do reino para devolvê-la ao seu povo, estamos preparados para isso. Noelle abaixou o olhar. Ele diz isso mesmo sabendo que Leon não está aqui. Enquanto pairava ali, um jovem se aproximou pelo portão da frente. Loic. Noelle, vim para te levar de volta. Loic, você. Ele olhou ao redor para o exército de sua família. Eles não estavam apontando seus canhões para a mansão de Marie, mas ainda estavam totalmente preparados para agir ofensivamente a qualquer momento. Você sinceramente pretende seguir o exemplo dos Feywild e arrumar briga com essas pessoas? Noelle exigiu. Você esqueceu como terminou para eles. É exatamente por isso que todos acham que nosso país é incivilizado, porque pessoas como você fazem coisas assim. Loic sorriu enquanto ouvia em silêncio. Era desconcertante. Apesar do medo de Noelle pela sua falta de resposta, ele logo ergueu as mãos abertas e declarou: faço isso apenas porque você é muito valiosa para ser ignorada. Como é mesmo? Mesmo que os Ulfortianos nos destruam, ainda estaríamos dispostos a arriscar nossas vidas para salvá-la. Isso não vale apenas para a casa Barielle. As outras 5 casas também seriam forçadas a lutar. Não, todo o país deseja o seu poder ao ponto de todos erguerem armas em seu nome. A sacerdotisa era importante o suficiente para a usar para motivar todas as pessoas a lutar por ela. Já fazia mais de uma década desde que alguém ocupou esse cargo, e muitos estavam ansiosos com sua ausência. Isso era verdade tanto para a nobreza quanto para as pessoas comuns. A sacerdotisa agia como um elo entre o povo e a árvore sagrada. Dado o respeito que tinha por essa árvore, sua existência era extremamente preciosa. Se isso significasse trazê-la de volta, muitos estariam dispostos a sacrificar suas vidas para lutar até mesmo contra um homem tão poderoso quanto Leon. Ele está usando as vidas das pessoas como escudo, Noelle percebeu. Esse era o objetivo de Loic. Se chegasse a uma guerra, muitos seriam sacrificados. Ele sabia que Noelle não suportaria ver isso acontecer e estava usando essa fraqueza contra ela. Lutaremos até o último homem por você, Noelle. Mas e você? Ignoraria nossos sentimentos, ou melhor, recusaria a mão que ofereço sabendo disso. Passos frenéticos ecoaram atrás de Noelle enquanto Marie e seus companheiros saíam correndo da casa. Marie havia conseguido trocar de roupa, mas ofestou rapidamente que seu cabelo ainda estava bagunçado. No momento em que Marie viu Loic, ela explodiu: seu desgraçado. Você não sabe a diferença entre o certo e o errado. Meu irmão, quero dizer, Leon pode não estar aqui agora, mas isso não é desculpa para você se antecipar. Loic deu uma olhada nela e soltou uma risada. Oh, que terrível! Eu acredito que o seu Einhorn branco esteja no porto, não é? Sem dúvida, ele conseguirá se mover sozinho e nos derrubar um por um. Mas mesmo que apenas um homem fique em pé do nosso lado, ele continuará lutando até a morte, porque Noelle é a sacerdotisa de Alzer. Noelle empalideceu. A mera ideia de milhares de pessoas morrendo por ela fez suas pernas tremerem de medo. Loic se aproximou, trazendo os lábios perto de seu ouvido. Noelle, submeta-se a mim. Essa é o seu destino. De destino, gaguejou. Isso mesmo. Agora que você foi escolhida como sacerdotisa, só existem 2 opções para você: fugir e ser responsável pelas mortes de milhares, ou vir obedientemente para o meu lado e manter a paz para a nossa república. Vamos lá, faça a sua escolha. Qualquer que fosse a sua fala, aquilo não era uma escolha. Noelle só tinha uma opção restante. Você é realmente o mais baixo dos baixos, disse ela. Veja bem, estou apaixonado por você e farei qualquer coisa para tê-la. Agora compreende a profundidade dos meus sentimentos. Noelle levantou a mão para golpeá-lo, mas quase imediatamente, seu braço perdeu força e caiu. Atrás dela, Marie gritou: Noelle, não deixe esse verme te persuadir. Leon estará de volta antes que você perceba e consertará tudo. Leon.
Conde Bartyford, quer dizer? Loic perguntou. Sim, ele parece ser bastante poderoso. Mas eu me pergunto, até que ponto ele estaria disposto a lutar por você? O homem é um estrangeiro. Não vejo motivo para ele se envolver em nossos assuntos domésticos. Bem, ele é bem-vindo para tentar se quiser. Leon arriscaria sua vida para lutar por Noelle. Não. Não, ele não faria isso. Ele tinha sua própria posição para pensar e 2 noivas esperando em casa. Leon não lutaria contra Loic apenas para salvar uma garota. Além disso, mesmo na remota chance de que ele estivesse disposto, Noelle não queria arrastá-lo para essa batalha. Não posso causar mais problemas a ele do que já causei. Noelle olhou por cima do ombro. Desculpe, ri, mas vou com ele. A mandíbula de Marie caiu em descrença. Enquanto Noelle começava a se afastar, Loic se aproximou dela. Ele envolveu um braço em torno de sua cintura e a puxou com força contra si. Sabia que você atenderia ao fervoroso desejo de seu povo, disse ele. Vamos, devemos fazer com que toda a República saiba que uma nova sacerdotisa foi escolhida. Finalmente, a tranquilidade será restaurada. A multidão aplaudiu enquanto observava os 2 caminharem juntos. Ao contrário de todos os outros, Noelle olhava para baixo, para seus pés. Eu sou a única que precisa ser sacrificada. Desde que eu aguente isso, todos os outros podem ser felizes. Desculpe, Lélia, por não esconder melhor o meu brasão. Enquanto Noelle entrava no carro que Loic havia preparado para ela, ela silenciosamente se desculpou com sua irmã gêmea.